Conforme mudar o ângulo, a foto que você tira para o Instagram, você vai para o melhor lado seu, né? Dá aquela murchadinha. A gente pode mudar a imagem, mudar o cabelo. A sombra pode mudar conforme a luz. Mas uma coisa que Tiago está dizendo para nós é que Deus não muda. Deus não está suscetível às variações da sombra. Ele é o Pai das luzes, e as luzes não mudam. O sábado não mudou Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Deus é o dono do universo. O universo não muda a Deus, mas está submisso à sua ordem. Haja luz, a luz vem. Isso é o início de uma instrução de Tiago. Aqui, no caso, é o irmão de Jesus. Não é o Tiago, irmão de João, que morreu decapitado. É o Tiago, irmão de Jesus, que foi pastor da igreja de Jerusalém. E ele está então instruindo, deixando marcas, deixando instruções, deixando escritas instruções, para que hoje nós possamos também ter a nossa visão alinhada. Em Números, no quarto livro da Bíblia, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo. E a nossa igreja, em Hebreus 13:8, assumiu como lema que Jesus é o mesmo ontem e eternamente. Diga comigo: Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Há uma estabilidade em Deus e uma instabilidade no homem. Há uma estabilidade em Deus e uma instabilidade no homem. Vamos observar aqui um exemplo. Não estou recriminando, não estou acusando, julgando, mas estou exemplificando. Nós somos assim também. Vamos lá, Mateus capítulo 16. Quero falar sobre Pedro. Mateus capítulo 16. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, esse é o retrato de um homem. Não estou dizendo um homem bom ou um homem ruim. Não estou dizendo um homem capaz ou um homem incapaz. Eu estou dizendo o retrato de um homem. Pedro, num dado momento, tem a revelação de quem é Jesus, mas no outro momento, ele se acha na condição de repreender Jesus e falar: não, Senhor, não vai acontecer isso. De repente ele está aqui em cima e de repente ele está aqui embaixo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada e depois ele se torna a pedra de tropeço. É uma instabilidade. Mas, amados, eu quero que você entenda uma coisa: isso é o início de um homem buscando seguir Jesus. Ele era muito instável. Pedro falhou diversas vezes. Eu vi um estudo onde mostrava um gráfico de Pedro. Cara, é uma montanha-russa. Não tem desenho de montanha-russa mais legal do que a instabilidade de Pedro. Depois, se você tiver curiosidade, pesquise isso na internet. Tem uma imagem, foi feito um estudo, tem lá até os versículos. Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro lá. Instável. Mas olha para mim uma coisa aqui, para você guardar no seu coração. Ele falhou, mas ele continuou lá. Ele levantou, seguiu de novo. E lá na frente, não errou mais? Não, sujou de novo a roupa. E foi de novo. Amados, o que está em jogo não é quantas vezes você vai tropeçar, mas é se em cada uma dessas vezes você está disposto a se levantar de novo e ir em direção a Cristo mais uma vez. Foi o homem que tem o exemplo da vida mais instável retratado na Bíblia, porque os outros só não é mais instável porque não está retratado, tá? Se tivesse contado com detalhes também está ali. É o que mais tem a vida retratada e é uma instabilidade. Só que é o cara que mais confessou a Cristo, que mais abriu o peito para dizer: eu amo este homem, sigo ele, dou a minha vida se for preciso por causa dele. Aí quando foram martirizar, ou Pedro morreu e a sua condenação foi a cruz, ele disse: não, não, põe ela de ponta cabeça. Eu não tenho o direito de morrer da mesma forma que o meu Senhor. E amados, os altos e baixos faz parte talvez da humanidade nossa. E eu quero falar hoje sobre consistência. Nós falamos semana passada sobre constância. Nós falamos na outra semana sobre semente. Semente, constância, e hoje eu quero falar sobre consistência. E eu quero que você entenda: consistência não é perfeição, não é ser perfeito. Deus, o nosso Deus é um Deus consistente. Por quê? Porque a sombra variando não o muda, Ele é o mesmo. E Pedro, por mais que conste as suas falhas, ele se manteve consistente no servir a Cristo. Quem está entendendo, faz uma cara de que você está entendendo. Faz assim: estou entendendo isso aí. Se levante rápido, irmão. A palavra desta noite é essa: se levante rápido. Erre rápido, mas se levante mais rápido ainda. Pastor, eu virei o ano determinado a me alimentar melhor, comer melhor, a praticar algum tipo de exercício.
Amados, aí chegou, você fez 2, 3 dias, no quarto dia você não suportou, comeu o doce que não era para comer, comeu o alimento que não fazia parte ali da sua reeducação, e aí o que acontece? No quinto dia, volta de novo e faz de novo, começa tudo de novo, não tem problema. O problema é quando a gente, por ter falhado, a gente fala, agora não adianta. Estão entendendo? Quem está entendendo? Se levante, limpa, vamos de novo. Insista, insista. Consistência. Tem a insistência dentro dela. Consistência é isso, é eu dar passos após o outro. Nós estamos falando sobre prosseguir para o alvo. Semear sempre é importante, a constância é importante, mas a consistência também é importante. E a consistência vai te dar raiz. Por quê, pastor? Porque, amados, uma planta, não essa aqui de plástico, mas uma planta, se eu arrancar ela daqui hoje, e plantar ela aqui amanhã, e depois tirar ela daqui de novo, e no outro dia plantar ela em outro lugar, eu não estou dando consistência para a sua raiz. Então, para que ela tenha raiz, ela precisa ficar. Ela precisa ficar na terra. Ah, mas eu estou deixando ela na terra, só que eu estou replantando. Não! Você não está dando consistência para ela. Porque a consistência tem a ver com substância, com alimento, quando você faz uma massa, para que ela te dê condições de manipulá-la, ela precisa ter consistência, senão ela vai escapar dos seus dedos. E é sobre isso que eu estou falando hoje. A nossa fé precisa ser consistente, ela não pode ser pulverizada. Irmãos, vocês lembram quando tinha aqueles ventiladores que tinham um negocinho de água assim? Você passava assim, refrescava, vinha aquele negocinho, esse efeito sonoro ficou legal, né? Aquele vaporzinho, já viu, né? Já viu, irmão? Fala se já viu ou não. Eu fico aqui esperando vocês falar. E aí o que acontece? Ele vai te refrescar, mas vai até gerar umas gotículas de água ali, mas não vai te molhar. Irmãos, quando eu era criança eu tinha a missão de lavar o quintal, a frente, a calçada. Detestava. Aí eu tinha uma diversão. Passava alguém, eu dava uma, sem querer, sabe? Ninguém viu. Mas um jato de água direto, consistente, vai te molhar. E a nossa fé, às vezes, ela está muito pulverizada, muito espalhada. Ela precisa de consistência. Quem está entendendo? E aí, amados, qual é o poder da consistência? O poder da consistência é te dar uma raiz. E quanto mais raiz, mais poder de crescer. Quanto mais eu aumento a raiz, mais eu tenho o poder de frutificar. Quanto mais raiz, mais crescimento. Mais alto eu vou. Você quer ir alto? Então, tem uma raiz consistente. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Vamos falar de Noé. Versículo 14 até o 16. Gênesis 6, 14 ao 16.
Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e o inferior. Amados, Noé recebeu uma missão: construir uma arca. Sabe quanto tempo levou a construção da arca? 120 anos. Quem tem 120 anos aqui? Ninguém? 120 anos. Não levanta a mão, tá? Mas nós temos gente com mais de 60 aqui, né? Você está na metade do tempo que Noé levou para construir a arca. Uma missão. 120 anos vivendo em prol de uma missão. Quantos dias durou as águas do dilúvio? Choveu 40, mas quantos dias durou? 365 dias, mais ou menos. Um ano. 120 anos construindo uma arca, usando ela por um ano. Sabe qual é o nome disso? Consistência. Irmão, 120 anos. Será que não teve dia que Noé não acordou, passou a mão aqui no formão, olhou para a arca? Chover. Deus falou que vai chover. Não vai chover nada não. Deixa eu voltar. Será que não teve dia que ele desanimou? Nós estamos falando de um homem. Será que não teve dias que ele falou: o que eu estou fazendo da minha vida? 120 anos. Até, irmãos, que a arca ficou pronta. E até que a primeira gota de chuva caiu do céu. Começou a chover. Irmãos, a consistência é a trilha que não espera-se dela perfeição, mas espera-se dela firmeza, substância. E às vezes as nossas decisões, os nossos projetos, eles não são consistentes. Eles são bonitos, eles são empolgantes, eles são interessantes, mas eles não são consistentes. A missão de Noé talvez não era tão bonita, tão bela, perto de um navio de cruzeiro. Era rústica, era simplória, era arcaica, já por assim dizer, uma arca arcaica, que não tem nada a ver. Mas começou um dia e ele foi até o fim. E tem coisas que a gente desiste com uma semana, que a gente desiste com 10 semanas, que a gente desiste com 1 ano, com 10 anos, com 60 anos. A gente simplesmente desiste. Por quê? Porque está esperando a perfeição, está esperando o
resultado rápido, estralar o dedo, as coisas virem e acontecerem. Eu falei hoje e amanhã já é, orei agora e daqui a alguns minutos, já Deus não respondeu ainda, e o que está acontecendo? Há uma ansiedade no nosso coração. Queremos estalar os dedos, queremos riscar o fósforo, queremos esquentar no micro-ondas, fazer tudo muito rápido. E aquilo que é muito rápido não tem muitas vezes o quê? Firmeza. Quem está entendendo faz cara de que está entendendo. Tiago capítulo 5, verso 12. Voltemos a Tiago. Ele começa falando sobre um Deus que não muda. Que tudo que é bom vem dele. E ele conclui com uma série de palavras, e uma delas está lá no versículo 12 do capítulo 5. E ele diz: sobretudo. Meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. Olha para mim. Jesus disse isso também, ele falou: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus disse isso. E Tiago está aqui, inspirado no que ele aprendeu com Jesus, dizendo: seja o sim de vocês, sim. E o não de vocês, seja não. A sua voz, a sua palavra, ela precisa ter firmeza. Ela precisa ter estabilidade, assim como a raiz de uma planta, para que ela cresça e frutifique. Ela precisa ter estabilidade. Você sabe falar não? Sabe a hora de dizer não? Esse é um grande problema, sabia? Muitos têm dificuldade em dizer: ó, não. Eu não vou poder. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, eu não. E aí o que a gente faz? Diz sim. Não, sim, sim, sim para tudo. E aí chega no fim do dia, a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu corresponder a esse sim. A gente não suportou. Aí o que acontece? Caímos. E por isso Deus traz nós aqui, no início desse ano, sob o tema prosseguindo para o alvo, falando de semente, falando de prosseguir, falando de constância, mas falando também de consistência, de uma habilidade de ser firme. Você é firme. Eu não estou falando rígido, eu não estou falando durão, não estou falando grosseiro, não estou falando que você tenha que ser mal educado, mas eu estou dizendo que você tem que ser firme. Noé foi firme no seu propósito de vida durante 120 anos.
Pedro, com toda a sua instabilidade, com todos os seus cair e levantar, com todos eles, falhas, defeitos, fracassos, ele sempre estava pronto a começar de novo. Porque teve um dia que as redes estavam vazias e elas se encheram, e ele se prostrou e falou: Jesus, aparta de mim, porque eu não sou digno. E Jesus falou: não, Pedro, eu preciso de você. Você vai ser pescador de homens. E aí a Bíblia diz que ele deixou tudo para seguir. Foi difícil. Foi difícil. Mas ele prosseguiu na sua decisão. O seu sim de ontem se manteve. Guarde essa informação. Nós não estamos correndo 100 metros. Nós estamos numa maratona. Muitos de nós ouvem o sinal da largada. Pã. A gente coloca toda a força, todo o gás, e empolgados cruzamos os 100 metros. E aí levantamos as mãos e olhamos para o lado e não tem ninguém aplaudindo. Sabe por quê? Porque não acabou a corrida. A corrida ainda tem 41 quilômetros e 900 metros. E a gente só correu 100 e já estamos com a língua para fora. Já ouviu a palavra esbaforidos? É isso aí. Cansados. Já ouviu a fábula da tartaruga e o coelho? Já? Quem já ouviu? Ai, que bom que vocês me pouparam de contar essa história. Mas muitos de nós quer chegar rápido, sendo que na verdade o que está em jogo é se vamos chegar ou não. O que está em jogo é se vamos chegar ou não. Porque o melhor é chegar. E Paulo disse isso: eu prossigo para o alvo, eu quero chegar e ganhar o prêmio. Eu deixo as coisas que ficaram para trás, os tropeços, as dificuldades, tudo que eu fico para trás, e eu vou para frente, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim, e essa coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, aquele que é o meu Senhor. É por Ele que nós estamos correndo, é para Ele que nós estamos correndo, e é dele que nós estamos esperando a entrega do prêmio, a entrega da coroa. Não é de vocês, desculpa irmãos, eu amo vocês, mas nenhum de vocês tem coroa para me dar. Aprovação, sabe, validar o que eu faço, está certo isso, está errado aquilo. Irmãos, não é você que vai validar, ou não sou eu que vou te assinar uma autenticação da sua boa conduta, da sua boa corrida. É para Ele que nós estamos correndo, é por Ele. Mas o Pedro, irmãos, ele chegou lá, ele morreu ainda crendo no Cristo, Filho do Deus vivo, que ele havia revelado lá atrás. Salomão começou muito bem, foi muito sábio, mas ele terminou frustrado, dizendo que tudo é vaidade.
gente começa, irmãos. Às vezes tropeça, cai ali, levanta aqui, erra aqui, acerta ali, e depois dá certo de novo, depois dá tudo errado de novo. Mas nós continuamos aqui de pé. Essa é a igreja do Senhor. Ela vai chegar lá, uma noiva limpa assim, pura assim. Mas eu não vejo uma noiva com pele sem marcas, sem cicatrizes, nem que seja cicatrizes do joelho. A roupa vai estar limpa. E Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas que às vezes a vida vai se encarregar de trazer, e às vezes você vai até sucumbir, cair, beijar a lona. Sabe o que significa isso? Quem sabe? Beijar a lona. Quem não sabe o que é beijar a lona? Quem não quer nem responder? É quando alguém é nocauteado, pá, cai. Às vezes caímos, mas toda vez que você abrir os olhos caído, você vai ver uma mão. Para te pôr de pé. Essa mão, ela não vai te puxar, mas ela vai estar estendida para te apoiar. Você precisa agarrar, e você precisa se levantar apoiado nesta mão, mas é você.